Olá, tudo bem? Meu nome é o Anderson, eu tenho 38 anos e hoje eu vim contar para vocês um pouco de como começou o Pintando a Alegria. Como começou essa palhaçada toda? Bom, a história começa no ano de 2018, numa escola na comunidade aqui de Camboriú. Bom, eu sou professor de artes, e quando foi para mim ser professor foi um desafio. Por quê? Porque eu nunca fui um bom aluno, eu sempre fugi de ser um bom aluno. E aí eu me vi nessa cidade maravilhosa, e aí eu comecei a dar continuidade aos meus estudos. E aí um dia eu me vi como professor dentro de uma sala de aula. E dentro da sala de aula, eu vi que alguns alunos, eles eram apáticos, eles não se comunicavam, eles não se interagiam, eles estavam sempre apáticos a tudo que eu fizesse. E aí eu tentei chegar perto deles, trazer eles para perto, tentar conversar, saber o que passava no coração, na mente daqueles alunos. E todas as minhas tentativas foram quase que em vão. E um dia eu estava na minha casa, assistindo alguns desenhos com a minha filha, a Heleninha. Na época ela tinha 3 anos. E aí, mudando de vídeo para vídeo, eu encontro alguém fantástico. Olha só. Eu escuto falar sobre um clown. Mas o que é um clown? Um clown, ele é um palhaço totalmente diferente do palhaço do circo e do palhaço de festas de animações. O clown, ele falava sobre os sentimentos. E era tão legal olhar aquela apresentação do clown que eu pude perceber que ele falava sobre guerras, sobre amores, sobre decepções amorosas, e ele trazia o público para dentro de si. Ele conseguia arrancar boas risadas e também conscientizar sobre qualquer assunto. E foi aí que eu pensei, por que não usar da ferramenta do clown para tentar ajudar aqueles alunos? Eu lembro que um dia eu cheguei na minha sala de aula e eu pedi para uma aluna para me entregar o caderno para que eu pudesse dar visto. E aí quando ela estendeu as mãos com o caderno, a blusa dela levantou e aí eu percebi que aquele comportamento era uma sinalização de uma patologia chamada depressão. E aí eu me dei conta do quão sério era trabalhar essas emoções com os alunos, fazendo com que eles percebessem que eles podiam sim ter uma nova chance, tentar novamente. E aí foi quando eu comecei, lembrando daquele vídeo do clown, foi quando eu comecei a escrever uma história de um palhaço que passava pelas mesmas questões emocionais que os meus alunos passavam naquele momento. Eu vi exemplos como bullying, separação dos pais, ciclo social instável. Tudo isso fazia com que aqueles alunos fossem para um lugar, emocionalmente falando, depressivo, ruim. E aí, nessa história, nasce então um palhaço. O nome dele era Red. E o Red, passando por todas aquelas questões, ele então encontra no meio da sua bagunça, no meio das suas coisas, um baú. Que baú é esse? Dentro desse baú, o palhaço, ele carrega suas emoções mais fortes. Mas por medo do julgamento, por medo da dor, ele não compartilha com ninguém. Ele carrega lembranças que eram lembranças minhas, foram lembranças minhas e que foram muito significativas para poder fazer com que aqueles alunos tivessem uma ponte com o palhaço. E aí eu comecei a compartilhar, o palhaço começou a compartilhar as suas memórias, né? A foto de infância, onde ele retrata a saudade de brincar com seu pai, porque seu pai vive trabalhando, não tem tempo. E ele vai compartilhando tudo, né? Ele compartilha a bonequinha da sua irmã, que a sua irmã era sua amiga e também agora não mora mais com ele, foi morar na casa da avó. Ele compartilha várias lembranças. E aí, depois de ele compartilhar todas as lembranças, ele fecha esse baú. Mas sabe o que é interessante? O interessante é que o palhaço Red, ele conseguiu compartilhar essas emoções. Por quê? Porque ele precisava de alguém para que pudesse ouvir. Ele queria que alguém o ouvisse. E aí, escrevendo essa história, eu preparei um amigo meu. Sabe quando a gente se acha a pessoa menos capaz desse mundo? Eu pensei, não, eu consegui escrever uma história, eu sou professor de artes, e agora eu vou treinar com um amigo meu para que ele possa representar o palhaço. E aí eu tinha um amigo fantástico, Denis, o nome dele. E ele era um cara muito divertido, alegre, cativante.
ele se encaixava perfeitamente no papel. Comecei a ensaiar com o Denis, e aí, faltando um mês para a nossa apresentação, né, estávamos no ensaio, o Denis estava desempregado, naquela correria da vida, a gente estava sonhando em poder apresentar para os alunos. E aí, faltando uma semana para a gente poder apresentar, o Denis chegou para mim e me disse bem assim: o Anderson, recebi uma proposta irrecusável. Eu recebi a proposta de ir cuidar de um restaurante em outra cidade. E essa cidade era muito distante. E aí eu pensei, não, meu amigo não vai fazer isso comigo, né? Afinal, nós estamos mais de meses, né, sonhando com essa apresentação, sobre falar sobre as emoções com os alunos. Ele não vai fazer isso. Eu falei, Denis, mas e aí, a nossa apresentação, né? E ele disse, cara, eu tenho que ir embora, não dá. E aí o Denis foi embora. E aí, meus amigos, e aí foi decepcionante. Por quê? Porque eu me preparei, né, durante aqueles meses para ver isso acontecer, para falar com as emoções com os alunos. E de repente eu vi que o meu amigo, que era o rapaz que ensaiou, né, que sabia toda a peça, ele teve que ir embora. E aí eu pensei, não tem mais como. Falta uma semana, a gente não vai ter ninguém para pegar toda essa apresentação, todo o enredo, né? E agora, o que eu faço? Fui para o meu diretor, pensando já em desistir, né? Em falar para ele que não dava mais, que eu não ia continuar o evento que iria se chamar o Pintando Alegria. E aí, no meio do caminho, eu comecei a lembrar de quando eu vi o vídeo do Clau. E aí eu ouvi uma voz no meu interior que dizia bem assim: vai desistir? Vai parar agora? Aí eu comecei a conversar comigo mesmo e comecei a me responder, mas não vai ter ninguém agora para poder pegar toda a peça, tá difícil, uma semana. E aquela voz insistia, mas tu vai desistir? Eu pensei, mas não tem ninguém. E aquela voz diz bem assim: coloca o nariz vermelho. Mas eu pensei, mas eu sou um professor, como é que eu vou colocar o nariz vermelho? E aí, depois de teimar algumas vezes com aquela voz interior, eu decidi colocar o nariz vermelho. E foi aí que eu encontrei tudo o que eu precisava para dar continuidade àquele projeto. E aí eu coloquei o nariz vermelho e eu me desfiz de tudo que eu pensava, de todo o argumento, de todo o preconceito que eu tinha de palhaço, porque até então eu não queria estar nesse papel. E aí eu encontrei o Red. E foi aí que nós começamos a entrar dentro da escola. O Red me ensinou muito sobre como trabalhar as emoções, o afeto. E olha, foi um desafio muito grande. Eu lembro que nas primeiras apresentações eu tive muita dificuldade, porque até então eu não sabia me expressar de fato com a linguagem do palhaço. Eu usava uma roupa totalmente estranha, diferente. O meu sapato nem era um sapato de palhaço, era um sapato social. Mas não desistimos. Eu lembro que nessa escola eu percebia o quanto que foi importante ter falado sobre as emoções. E aí eu tentei então levar esse mesmo espetáculo para outras escolas. E quantos nãos eu acabei recebendo. Quantas vezes eu ligava para a escola e dizia: olha, eu tenho um projeto legal, deixa a gente entrar aí, poder falar sobre as emoções com o palhaço, né, fazer as pessoas sorrirem e depois conscientizar, né, falar sobre a valorização da vida. E quantas vezes eu ouvi as pessoas dizerem que não ia dar certo. Mas o palhaço, ele é assim. O palhaço, ele cai, ele não sabe amarrar o sapato, mas ele não desiste, ele continua. E eu aprendi com o palhaço, com o Red, que eu não deveria desistir jamais, mas que eu deveria continuar. E aí eu continuei. Agora eu que vou falar! Ai, pessoal, esse chato tava falando. Então, eu gosto muito, eu nasci naquele lugar, né? Um lugar de desacreditado. Mas aí, quando a gente vai nas escolas, as crianças, elas não entendem que eu me apaixono 1, 2, 3, 7 vezes. E elas gostam de me ver cair. Às vezes eu não gosto, mas eu sei fazer um negócio bem legal. Olha só! E aí, pessoal? Ai, vocês não vão adivinhar. Olha o que eu sei fazer. Olha o que eu aprendi. Pra vocês verem como eu sou.
Olha que as crianças adoram. Tá vendo? Assim, ó. Você viu? Às vezes não dá certo, não. Tem mais. Assim, ó. Aqui, ó. Ó. Que cor é essa? Amarelo. E em espanhol? É amarillo. Ó. Olha. Já da Shopee. Eu não sei fazer muito. Aqui, ó, esse aqui. Assim. Ó. Essa aqui é legal. Ó. Cor é essa? Vermelho. Ih, moço. Nem eu sei. Não sei, cara. Fruta que tá no frio. Vai um nó? Sim. Achei assim? Sim, outro nó. Minha avó falava que eu era nó cego. Não sei o que é isso. Agora assim, ó. 3 nós. Peraí. 1, 2, 3. 3 nós. Aí, ó. Oi, pessoal. Rapidinho, peraí. Ele vai falar. Oi pessoal, tudo bem? Então vocês ouviram um pouco da história do Pintando Alegria, como ele começou. E eu queria compartilhar isso, que o Red sempre compartilha com os alunos, aonde a gente vai, né? A gente começou nas escolas, hoje a gente tem ido em vários lugares, em praças públicas, e ele sempre compartilha isso. Essa é uma frase de William Shakespeare, e ela diz bem assim: é o amor e não o tempo que curam todas as feridas. E assim nós aprendemos que o mundo pode ser um lugar diferente. E o Red me ensinou que se a vida for uma barra, que seja de chocolate. E que o maior espetáculo é a nossa vida. Muito obrigado. Um abraço! Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Kelso Cabral, eu faço parte do Pintando Alegria e também faço curso de audiovisual aqui na Fundação Cultural, em Camboriú. E o meu sentimento é de muita alegria, de estar tendo conhecimento sobre a questão do audiovisual, porque desde o início eu já tinha uma paixão pela questão dos vídeos e tal, e eu já queria trazer isso mais para perto aqui para o Pintando Alegria. Então eu estou muito feliz por ter tido essa experiência com o curso de audiovisual e poder trazer mais para perto um pouco do que a gente trabalha sobre as emoções nas escolas, que é um tema muito legal. Então, a palavra que eu queria deixar para vocês é, se vocês têm esse interesse, né, de trabalhar com a questão de audiovisual, é muito legal, é muito interessante, e fique de olho na Fundação Cultural, porque no ano que vem, provavelmente eles vão lançar ali, e a gente vai ter um curso mais profissional ainda, com mais novidades, e eu estou muito feliz, gente, estou feliz mesmo, porque é muito legal quando você começa a saber. No início eu me sentia perdido, hoje eu sei qual direção devo tomar quando a gente começa a gravar vídeos, e eu estou muito feliz, grato ao professor Matheus também, que fez um excelente trabalho, e estou muito feliz, tá bom, galera? Um abraço, tamo junto.